Pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar, pela fé, pela fé. Muito bom dia, o programa Restaurando Vidas começa agora. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja liberada sobre a sua vida e a sua família. O que você tem buscado nessa vida? Será que você tem buscado os prazeres, a alegria que essa vida pode te dar? Você já pensou que isso é muito transitório? Muitas vezes nós nos alegramos com as coisas desse mundo, nós corremos atrás das coisas desse mundo, mas nós temos um problema. A nossa vida aqui vai passar e vai passar de maneira rápida. O que você espera da sua vida? Onde você quer chegar no final da sua vida? Eu quero ler um versículo que se encontra em Eclesiastes, capítulo 2, versículo 1. Eu disse a mim mesmo, venha, experimente a alegria, descubra as coisas boas da vida, mas isto também se revelou inútil. Salomão, um homem rico, cheio de glória, famoso, ajuntou para si muitos bens, muitas mulheres, plantou pomares, fez jardins maravilhosos. Ele chega em uma conclusão no final da sua vida. Tudo isso é vaidade. Hoje as pessoas não têm tempo mais para uma mesa de almoço, tomar uma refeição com os familiares. As pessoas não têm mais tempo para ir ao parque junto com a família. As pessoas não têm mais tempo de conversar com o vizinho. Nós estamos totalmente tomados pelo consumismo, por adquirir, por tentar o maior prazer, a maior alegria aqui neste mundo. Mas eu quero deixar claro, tudo isso se torna inútil. Busque a Deus. Tenha como prioridade um relacionamento com Deus, porque isso vai trazer para você alegria, paz, e vai trazer para você vida eterna. Vale a pena servir ao Senhor. Que Deus te abençoe neste dia, que você seja realmente tocado pelo poder da palavra do Senhor. Eu quero conversar hoje com o Alex Moreira da Silva. Alex nasceu num lar que amava a palavra de Deus, mas na sua juventude ele foi atraído pelo mundo. E isso não foi bom para ele. Vamos então passar a essa entrevista. É um privilégio receber no programa Restaurando Vidas o meu irmão em Cristo, Alex Moreira da Silva. A paz do Senhor, irmão, seja muito bem-vindo. Amém, a paz do Senhor, pastor. É um prazer estar aqui com o senhor. Irmão, o senhor é gerente. Em que ramo que o senhor trabalha como gerente? Eu sou gerente em uma farmácia, tenho já um tempo de profissão e hoje eu gerencio uma das lojas que tem mais crescido aqui em Poços de Caldas, pela misericórdia de Deus. Amém. Quanto tempo o senhor está nesse ramo de farmácia, irmão? Eu estou nesse ramo de farmácia desde 96. Irmão, é um ramo que tem que ter muita atenção, né? Porque se você errar ali em ler uma receita, em dar um medicamento errado, pode causar um grande dano, né? Com certeza, pastor. A gente está mexendo com vidas, né? E temos que ter o erro pode ser fatal, né? Com certeza. Um erro você pode levar uma pessoa a óbito. Irmão, o senhor nasceu numa família que adorava o Senhor. Exato. Como é que foi o princípio da sua criação? Quando você traz a memória bem longe, o que você lembra dos seus pais educando você no caminho do Senhor? Lembro das escolas dominicais, lembro dos hinos que hoje a gente quase que não se escuta. Presenciei muitos milagres da parte do Senhor. Foi uma infância muito boa a minha. Eu tive o privilégio de ser criado no princípio da palavra de Deus. Meu pai e minha mãe, eles fizeram o que a Bíblia fala. Ensina o menino o caminho que ele deve andar, que mais tarde ele não vai se desviar, mesmo se sair, volta. Amém. É interessante que muitas pessoas interpretam esse texto de maneira errada. Elas pensam, ensina o caminho, mas a palavra diz, ensina caminhar junto, né? Então, os pais que amam a Deus, eles têm que pegar seus filhos e irem juntos para a casa do Senhor, para a adoração, porque a escola bíblica dominical é fantástica para enraizar o evangelho, né?
A escola bíblica dominical é a maior e melhor escola de teologia do mundo. É uma escola que você vai estudar, você nunca vai ter o diploma. O diploma vai ser o conhecimento que você tem. E a própria Bíblia fala que nós erramos por não conhecer. Não conhecer as Escrituras, né? Não conhecer as Escrituras. Agora, irmão, hoje eu vejo que os pais, mesmo os pais crentes no Senhor, eles têm uma dificuldade de acordar cedo para preparar a sua família para a escola bíblica. Eles preferem o culto da noite. Mas você não acha que eles deviam repensar isso, levantar cedo e colocar a criançada tudo para dentro da escola bíblica? Com certeza, pastor. Esse é um investimento que você está fazendo na vida da sua família. Às vezes, meia hora, uma hora que você ganha, entre aspas, na sua cama, aquela uma hora vai fazer a diferença lá na frente, na vida do seu filho, na vida da sua esposa, até na sua própria vida espiritual. E então a sua fase de criança foi tranquila, a adolescência também bem tranquila? Bem tranquilo. Engajado ali na obra do Senhor? Bem tranquilo, eu sempre fui uma pessoa tranquila em termos de obra, mas a gente acaba tendo uns desvios de vez em quando. Mas o senhor chegou, antes de desviar, o senhor chegou a professar Jesus como Senhor? Com certeza, me batizei. Quantos anos o senhor tinha? Me batizei com 16 anos. E começou a ser bombardeado pelo mundo? A facilidade do mundo te atrai. A nossa carne gosta do mundo, né, irmão? A nossa carne gosta do mundo. O espírito não. O espírito não. Exatamente, pastor. A nossa carne gosta do mundo, igual, vamos citar um exemplo que o senhor falou agora, em acordar cedo para ir para uma escola dominical. É bem mais gostoso você ficar dormindo, a sua carne pede isso. A carne não quer oração também, né, irmão? Não, a sua carne, você gosta de se alimentar a carne, mas alimentar o espírito, muitas vezes não. E foi isso que aconteceu comigo. A partir do momento que eu parei de alimentar o meu espírito... Você foi desviando-se, bem devagarzinho, aos poucos, fui me afastando. sem perceber, né? Porque Exatamente. o inimigo coloca essas setas na vida da gente, mas ele coloca aos poucos, né? Bem sorrateiramente. Exato. Ele veio devagar, lançando as setas. Eu tive um pastor que ele falava que o inimigo andava com uma cuia pequena e ela batia. Abria uma fresta, ele colocava uma maior. E ia indo. É como rachar lenha na roça. Exatamente. Vai pôr numa cunha, outra cunha, batendo até que a lenha Exatamente. Até racha que a lenha no meio. rache totalmente. E aí rachou, irmão? Infelizmente rachou. Pastor. Com quantos anos o senhor se afastou definitivamente da obra? Com 18 anos, já não participava mais? Já não participava mais. Já não sentia mais prazer já de não buscar? sentia mais prazer em E o buscar. mundo, então, te abraçou? O mundo me E abraçou. lá você encontrou amigos que falavam, olha aqui, você é legal, vem pra cá. Exatamente, exatamente. São aqueles prazeres momentâneos. A bebida, às vezes, né? A facilidade em me relacionar com pessoas. Todas essas coisas, pastor. E isso, de vez em quando, você se lembrava lá dos tempos de escola bíblica, de vez em quando o Espírito Santo te incomodava no meio de uma balada, no meio de um momento desse, irmão? Exatamente, pastor. Havia vezes que a Santa Ceia na igreja a qual eu frequento, era sempre o primeiro sábado do mês. E às vezes eu estava numa mesa de bar, bebendo, ou estava em alguma balada, em algum lugar, eu me lembrava que naquele dia era o dia da Santa Ceia. E aquilo entristecia meu coração, porque muitas vezes eu tentava dar um passo, mas não tinha força. Tá aí o problema muito grande. Quando as pessoas veem alguém desviado, acham que ele não está vindo porque ele não quer. Não, há toda uma situação espiritual envolvida naquilo. Então quer dizer que... E os seus pais? Como é que foi esse momento para os seus pais? O meu pai e minha mãe, eles sempre foram muito sábios. Nunca bateram de frente. A situação que eles me viam, eles só me entregavam na mão do Senhor. E meu pai, várias vezes eu chegava de madrugada e eu via meu pai chegar no quarto e orar por mim, abençoar a minha vida. E através dessas orações, pastor, do meu pai e da minha mãe, eu tive muitos livramentos de Deus. Quer contar um deles? Livramento de morte. Uma vez eu tomei uma situação de briga
eu tomei uma garrafada no pescoço. E no momento que eu tomei aquela garrafada, foi numa madrugada, quando eu cheguei em casa, minha mãe me relatou, falou, olha, que horas que aconteceu isso com você? Eu falei o horário para ela, ela falou só, nesse exato momento eu estava ajoelhado orando por você. Quer dizer que a mãe intercedendo, o pai intercedendo, Exatamente. e Deus ouviu a intercessão dessa mãe e te livrou, né? Poderia ter cortado a tua veia, né? Com certeza. E dali você não levantava mais, né? Com certeza. Quer dizer que havia um plano de Deus de restauração da sua vida. Havia um plano de Deus na minha vida e eu fui levando a vida dessa maneira. Até que a minha esposa não era convertida, se converteu. Quer dizer, ela era namorada ainda ou já esposa? Namorada ainda, na época nós Você nos começou a conhecemos, namorar uma pessoa que não tinha também Jesus Cristo como Senhor ainda. que não tinha Jesus Cristo como Senhor. E meu pai, quando meu pai conheceu a minha esposa hoje, ele falou para mim, olha, o que vai acontecer com você, você vai voltar para a presença de Deus, ela vai se converter, ela vai ser usada por Deus para te trazer de novo para a presença de Deus. E eu não acreditei naquilo, eu ri. Mas quando Deus tem propósito na sua vida, Ele usa de meios que você menos imagina para se cumprir. Porque a palavra de Deus nunca vai voltar vazia. Se Ele tem uma promessa na sua vida, essa promessa vai se cumprir. Agora, como é que ela foi tocada pelo poder do Senhor? Então, pastor, teve um evento aqui em Poços, que nesse evento quem veio foi a cantora Cassiane. E ela, minha mãe Você que a convidou ou não? Não Foi foi. sua mãe? Inclusive eu não queria nem ir, pastor. Você estava afastado mesmo, né? Eu estava afastado, eu me lembro que no dia do evento eu corri ao máximo, e a minha mãe convidando ela para ir, eu correndo, e eu estava em um bar, e o evento foi aqui na praça, ela falou, vamos no evento. Aí fui, para mim estava normal, e ela naquele dia, ela foi tocada por Deus. O Espírito Santo revelou-se a ela. O Espírito Santo começou a trabalhar na vida dela naquele evento. Irmão, ela foi para Jesus e o senhor ainda não. Depois que vocês se casaram 2 meses depois, o que aconteceu na sua vida? Então, pastor, nós nos casamos e ela me ligava, saía do trabalho, me ligava, olha, vamos na igreja hoje? Eu falava, vamos. Aí quando eu chegava em casa, eu falava, poxa, eu estou cansado, não vamos hoje não. Vamos deixar para ir tal dia, sempre antecipando isso. E a promessa de Deus não tinha se apagado. E um belo dia eu saindo de casa, um domingo, com ela, de moto, e quando eu estava saindo no portão da casa onde eu morava, uma pessoa me abordou, me entregou um folheto. No folheto falava sobre acidente, se era vontade de Deus ou imprudência. Eu olhei aquele folheto, coloquei no bolso, falei, nossa, olha, vê se é folheto de entregar para uma pessoa, né? E fui embora. Fiz o que eu tinha que fazer. Quando eu estava voltando, começou uma garoa, uma chuva bem fina, e a moto derrapou. E foi numa curva, bem no eixo da curva tinha um poste. E meu joelho bateu no poste, foi a pancada da moto, e ela estava na garupa, veio em cima de mim, e eu tive uma fratura de joelho e uma fratura de fêmur. E foi chamado o resgate. Quando cheguei no hospital, tiraram as radiografias, constataram a fratura. E nesse período eu fiquei 15 dias, de 15 a 20 dias internado. Em uma das visitas do médico, o médico falou para mim, olha, nós não estamos vendo situação favorável para você. A situação que nós vemos aqui é de amputar a sua perna. E eu, fraco espiritualmente, só chorei. E meu pai estava do meu lado. Meu pai falou assim, Alex, não se preocupa, Deus não vai permitir que isso aconteça com você. Eu creio no poder de Deus. E no mesmo tempo o médico procurou a minha mãe e deu o mesmo resultado para ela. Quando o médico falou isso, a minha mãe foi ousada e repreendeu. Falou, olha, eu não aceito essa palavra de maldição na vida do meu filho. Deus não vai permitir que isso aconteça com ele. Só que quando minha mãe falou isso, o médico ironizou. Falou, deu uma risada e falou, então você pede para esse Deus, que a situação do seu filho não é favorável. E aquilo, minha mãe entrou em oração, parentes meus de fora, do Rio, de São Paulo, entraram no mesmo propósito de oração, e a mão de Deus se moveu. No outro dia eles me mandaram para o raio-x. Me levaram para o raio-x,
Quando voltaram comigo, chamaram meu pai e minha mãe e falaram, olha, o Deus de vocês é forte. Que a radiografia de quando o Alex entrou e essa radiografia de hoje não é a mesma. O milagre aconteceu. O milagre aconteceu. O sobrenatural. O sobrenatural de Deus aconteceu naquele hospital. Aquele mesmo médico que riu reconheceu o poder do Deus que você Reconheceu serve. o poder de Deus. Amém. Irmão, como é que você saiu daquele hospital? Eu saí na cadeira de rodas, sem poder andar. E a primeira coisa que me veio à mente vou voltar para a presença de Deus. Você entendeu o que Deus tinha feito na sua vida? Eu entendi que aquilo foi Que milagre. a misericórdia dele foi sobre a sua vida. Que a misericórdia de Deus veio sobre mim. Mesmo você o rejeitando por um tempo, ele te amou e continuou te amando. Exatamente, pastor. Irmão, o que a gente pode deixar para as pessoas? Talvez a pessoa que estiver passando hoje um afastamento da presença do Senhor. Que palavra que você deixa para essa pessoa? Olha, a Bíblia fala que pode ser a mãe esquecer do filho que amamenta. Para uma mãe esquecer de um filho é algo humanamente impossível, mas pode acontecer. Ainda que isso aconteça, Deus nunca se esquece do filho seu. Deus nunca se esquece da promessa que Ele fez. Nós somos escolhidos desde o ventre da nossa mãe. Ele já nos chamava pelo nome. Ele sabia, Ele conhece todos os fios de cabelo que nós temos na cabeça. Então, se você que está em casa, está passando por uma situação difícil, creia que Deus, Ele tem poder para mudar a sua história. Eu não sei que área. Às vezes é uma área sentimental, uma área profissional, mas eu quero te dizer que em nome de Jesus a sua vitória vai chegar. Amém. Irmão, vale a pena servir esse Deus maravilhoso? Vale a pena. Nunca mais você se desviou da presença dele? Está criando os filhos no caminho também? Tento criar meus filhos no temor da palavra do Senhor, porque o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. E nós temos que hoje nos cercarmos da presença de Deus. Amém. Ela garante a nossa vida. Ela nos garante aqui, né? a vitória e a Amém. vida. E a vida eterna no porvir. Eu queria agradecer a tua presença aqui, que Deus te abençoe, Deus abençoe sua família, Amém, o ministério, né? E que você continue sempre levando testemunho às pessoas, né? Amém. Que Jesus pode restaurar vidas. Amém. Amém? Amém, pastor. O programa Restaurando Vidas volta dentro de instantes. Quero fazer uma pergunta para você. Você quer ser bem-aventurado? Você quer ser extremamente abençoado? Você quer ser uma pessoa feliz aqui nessa terra, independente das circunstâncias, independente do andar desse mundo, de como esse mundo reage e age sobre as novas coisas que têm acontecido? Nós vivemos num país onde a corrupção tem sido algo predominante. Você tem se sentido bem morando aqui? Você tem notado que há uma falta de respeito dos filhos para com os pais, dos pais para com os filhos? A sociedade ela tem sido egoísta, egocentrista. Você tem sentido prazer na sua vida? Você tem se sentido abençoado aqui? Há uma palavra do Senhor para a sua vida que se encontra em Mateus capítulo 5, versículo 4. Diz a palavra do Senhor: bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, que privilégio nós temos de estar na Tua presença,
Que privilégio nós temos de poder, Senhor Deus, ter a Tua palavra como inspiração, como direção, como regra de fé, como a salvação. Senhor Deus, a Tua palavra é a única verdade que nós queremos. Ministra hoje, Senhor Deus, sobre essa vida que assiste o programa Restaurando Vidas, que ela seja tocada, impactada pelo poder da Tua palavra. Abençoa o Teu servo aqui que vai falar da Tua palavra, que ele seja diminuído e que o Senhor cresça, Senhor Deus, que tudo aquilo que for dito aqui seja para louvor da Sua glória, e é no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. As pessoas estão buscando a felicidade. Quando o Senhor, então, Ele expressa aqui o Sermão do Monte, eu quero falar um pouquinho sobre o choro. A palavra do Senhor diz, bem-aventurados que choram. E esse choro não é aquela pessoa sensível que tem facilidade de chorar, não é aquela pessoa que está passando por uma dor e está chorando por essa dor, não é por aquela dor de frustração por não ter conquistado alguma coisa. Quando o Senhor aqui diz, bem-aventurados que choram, porque serão consolados, Ele quer dizer algumas coisas para você. Bem-aventurados que choram, chorar pelos seus pecados, porque reconhecem os seus pecados. Nós vivemos num mundo hoje onde as pessoas se alegram com o pecado, onde as pessoas sentem prazer pelo pecado, onde nós temos visto que a censura praticamente ela está aberta para toda forma de agressão à santidade de Deus. Nós temos sido bombardeados por regras do mundo, por libertinagens desse mundo, onde tudo pode. As pessoas que amam a Deus, as pessoas que querem ser abençoadas por Deus, elas devem chorar pelos seus pecados. Nós temos que ter um relacionamento com Deus a ponto de, antes de tomar uma decisão, antes de nos expressar, nós temos que voltar para a palavra e falar, será que eu vou agradar ao meu Deus? Será que eu não vou entristecer o Espírito Santo de Deus? As pessoas hoje, elas pecam, mas pecam deliberadamente, sem medir consequências. Nós precisamos, quando pecarmos, porque somos humanos e pecamos, nós precisamos voltar à palavra, nos arrepender e num choro declarar, Senhor Deus, eu estou amargurado porque eu pequei contra Ti, Senhor Deus, eu estou chorando pelos meus erros, Senhor Deus, vem sobre a minha vida, transforma, muda, Senhor Deus, dirige os meus sonhos segundo o Teu querer. Nós não podemos viver essa libertinagem que o mundo vive, nós temos vivido um caos hoje, comparado com a palavra do Senhor. O mundo tem ditado regras terríveis que agridem a santidade de Deus. As igrejas estão levando para dentro delas os mesmos costumes do mundo, as mesmas vestes que o mundo usa, e nós temos que ser santos, separados, nós temos que buscar na palavra de Deus uma direção profunda com o Evangelho de Deus, e quando nós estamos alinhados com a vontade de Deus, nós choramos pelos nossos pecados, nós não nos conformamos de ter pecado contra Deus, e isso tem que tocar o nosso coração de uma maneira onde nós vamos ter tão arrependidos que nós vamos verter em lágrimas, porque pecamos, saímos da direção do Senhor. Você tem vivido isso? Você tem experimentado o choro pelo pecado? Você tem orado e falado, Senhor Deus, arranca do meu coração tudo aquilo que te agride, Senhor Deus, tira da minha alma, Senhor Deus, todo o prazer pelo mundo, Senhor Deus, tira do meu coração tudo aquilo que está escondido, Senhor Deus, que o Senhor conhece, talvez eu não tenha nem detectado, mas o Senhor conhece e é contra a Tua palavra, arranca da minha vida. Essa deve ser a minha oração e a sua oração. Nós não podemos conformar com este século, mas nós temos que transformar a nossa mente, renovar a nossa mente. Você tem buscado isso? Tem mais uma coisa que eu aprendo aqui, eu choro, esse choro que o Senhor está querendo dizer, é porque eu reconheço a minha condição é miserável sem a graça do Senhor, a minha condição é de ser fulminado pela ira do Senhor, somente pela graça é que eu estou aqui, e eu queria que você pensasse muito nisso. Você reconhece ser um pecador? Você reconhece o seu estado? Sem Jesus nós estamos eternamente afastados de Deus. Você se lembra que o homem pecou lá no paraíso e o Senhor o expulsou da presença dele, porque Deus santo, puro, ele não pode contemplar o pecado. Você entende isso?
que nós fomos expulsos da presença do Senhor, que não há um homem só justo, que todos pecaram, todos os homens nascidos de mulher pecaram. Eu queria que você entendesse isso. Nós não podemos deixar de reconhecer o nosso pecado. Somos miseráveis, somos homens que têm corações corruptos, desesperadamente corruptos. O nosso coração, ele anseia pelo mal. Se nós não buscarmos e não nos alimentarmos da palavra do Senhor, se não tivermos uma vida profunda de oração, nós sairemos para o erro rapidamente, nós voltaremos para o nosso estado rapidamente. Você não pode dizer que você se acha bom, que você se acha tão bom que você não precisa de Deus. Isso não é bênção para a sua vida. Você precisa reconhecer o seu estado. O nosso estado sem Jesus é podridão, é pecado e mais pecado. O nosso estado sem Jesus é de condenação, é um inferno para todo sempre. Você já reconhece o seu estado? Tem mais uma coisa que os que choram, eles veem. Eles choram porque eles olham para dentro de si, veem a condição dele, mas quando eles olham para o Deus Santo e pela fé, eles veem um Deus puro, um Deus correto, um Deus justo, um Deus que não tem variação, um Deus que pode todas as coisas, um Deus que reina sobre o universo, um Deus que pela sua palavra tudo se fez, um Deus que chama à existência aquilo que não existe, um Deus poderoso, um Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Nós precisamos olhar para Deus, como Isaías teve aquela visão, em Isaías capítulo 6, quando ele vê aquela glória do Senhor, ele declara, esse Deus é puro e eu sou impuro. Nós precisamos parar de achar que Deus vai levar de qualquer maneira, e no final todo mundo vai para o céu. Essa doutrina do universalismo da salvação, ela é deteriorada, ela é uma doutrina fora da Bíblia, ela é uma doutrina que vai levar muitos ao erro. Haverá o tempo da justiça de Deus, e Deus é Deus justo, Ele salva, mas Ele condena. A palavra de Deus é para todos aqueles que nele crê, sejam salvos, mas aqueles que desprezarem a palavra de Deus serão condenados. Nós precisamos olhar para o nosso Deus e ver um Deus santo, e ver um Deus poderoso, e ter um desejo de nos relacionarmos com Deus. Nós precisamos chorar por conhecer a santidade de Deus, através da sua palavra, e conhecer o nosso estado. O nosso estado é miserável, mas o nosso Deus é santo, santo, santo e poderoso. Tem mais uma coisa que eu aprendo aqui, nós choramos porque nós entendemos que só a graça do Senhor, só a misericórdia do Altíssimo pode nos trazer uma reconciliação com Ele. Você já pensou nisso? Você e eu não podemos ter acesso à glória do Senhor sem que a graça, esse favor imerecido nos alcance. A palavra do Senhor diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas fomos salvos pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Não há um homem que pode salvar-se. Você pode ser um homem que faz boas obras, você pode ser uma mulher que doa tudo que você tem, ainda assim, sem a graça do Senhor, você vai perecer no inferno. Nós não somos salvos pelas obras, mas pela graça, e quando nós somos salvos, as nossas obras são obras que são aceitáveis diante do Senhor. Isso não acontece primeiro vem a salvação pela graça. Você já teve um encontro real com Cristo Jesus, você já se arrependeu dos seus pecados, você já chorou pelos seus pecados, você continua chorando todos os dias pelos seus pecados. Sabe por quê? É uma promessa, bem-aventurados que choram porque serão consolados. A presença do Senhor, quando você se arrepende, quando você chora, ela vem, te traz consolo, te traz a paz que excede o entendimento humano, e a sua vida é tocada de uma maneira tão forte, que quando você sai para o seu trabalho, para o seu estudo, você sai de uma maneira totalmente diferenciada, você sai se diminuindo e Cristo crescendo em você. Olha que maravilha, nós somos perecíveis, né? Nós não podemos falar que daqui a 1 hora estaremos vivos. Nós não podemos garantir mais 1 minuto da nossa vida. Mas quando Cristo está em nós, quando nós nos tornamos novos homens em Cristo Jesus, nós temos uma garantia. Se eu partir daqui a 10 segundos, se uma doença me acometer aqui em 10 segundos e me levar, eu estarei na glória do Pai pelos séculos dos séculos.
para o consolo eterno. O consolo começa nessa vida, mas ele vai pela eternidade, não tem fim. Que Deus te abençoe e eu quero orar por você, Senhor Deus. Muito obrigado pela tua palavra, Senhor Deus. A tua palavra é a única verdade, Senhor Deus. Abençoa essa pessoa que assiste o programa Restaurando Vidas, que ela tenha prazer na tua palavra, que ela mergulhe no Evangelho da Graça e que ela seja tocada de maneira exponencial pelo poder da tua palavra. Eu abençoo essa vida pedindo cura, restauração, transformação, tudo isso para louvor da tua glória, no nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe, que você possa buscar a presença de Deus, que você possa realmente honrar esse Deus que pode todas as coisas. Fique com Deus, no nome de Jesus. Pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar.